E agora nós vamos falar sobre o 11 de setembro. Amanhã os atentados completam 10 anos, como você sabe. E 10 anos depois, Nova York está de novo em estado de alerta. Vamos ao vivo a Nova York. Vinícius Donella, bom dia. A Casa Branca já disse que a rede Al-Qaeda está por trás de uma ameaça de ataque, né? E essa ameaça, apesar de não confirmada, está sendo levada muito a sério por aí? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Eduardo. A ameaça está sendo levada a sério, sim. 3 adjetivos foram usados para classificar essa ameaça: específica, crível e não confirmada. Específica, crível e não confirmada. É muito vago esse conceito. Essa informação foi confirmada na noite de quinta-feira pelas autoridades americanas e ela teria sido obtida como? Por meio de escutas de comunicações e interceptações de comunicações entre o Afeganistão e o Paquistão. 3 homens estariam sendo procurados pelas autoridades americanas. Pelo menos um deles teria nacionalidade americana. Qual seria o plano? Atacar Washington ou Nova York. No caso de Nova York, nós estamos aqui na cidade, ela é dividida em 5 grandes pedaços. Manhattan, a gente está na ilha de Manhattan, no sul de Manhattan ficava o World Trade Center. Então, os acessos à cidade são feitos por túneis e por pontes. Então, o plano seria atacar a cidade por meio desses túneis e dessas pontes. Vinícius Donella continua conosco. Amanhã nós teremos, inclusive, a inauguração, não é? O lançamento do memorial em homenagem às vítimas, quase 3 mil vítimas. 10 anos depois, a gente volta a falar do assunto. E, Vinícius, como é que é o clima agora de manhã em Nova York? Na véspera do aniversário de 10 anos, a cidade costuma ter um forte esquema de segurança. Agora, ainda maior. Sim. Metrôs, transporte público, como é que está? Olha, desde o anúncio dessa ameaça, mudou a rotina da cidade. Nova York não costuma ter muita blitz na rua. Ontem tinha muita blitz, o trânsito estava muito ruim. E também tem muita blitz nos acessos às pontes e aos túneis. Outra informação de aumento de segurança: nas estações de trem e de metrô, muitos passageiros sendo revistados, revistas de bagagens. Então, de fato, mudou a rotina da cidade por conta deste plano, Eduardo, ou deste suposto plano de ataque aos Estados Unidos. Vinícius, esse suposto plano tem alguma ligação com as anotações encontradas na casa do Osama Bin Laden quando ele foi morto? Que possível arquitetura aí de um atentado nesse aniversário de 10 anos? O que tem a respeito lá da fortaleza do Bin Laden? Autoridades americanas disseram que foram encontradas lá anotações da rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. O que haveria nessas anotações? Informações de que havia um interesse de atacar Nova York em datas comemorativas ou de celebrações ou de cerimônias como o 11 de setembro, mas não está claro se isso está ligado àquele documento, àquele material encontrado na fortaleza de Osama Bin Laden. Dá para esperar tolerância zero das autoridades americanas em relação a qualquer confirmação entre essas suspeitas? Ou seja, qualquer carro suspeito de ser um carro-bomba vai ser imediatamente isolado e a vida das pessoas cotidiana vai ser alterada imediatamente, não, Vinícius? Eduardo, você não tenha dúvida. A gente já vive numa cidade de tolerância zero há muitos anos, né? Eu estava lendo agora há pouco de manhã um jornal que é muito respeitado, que é muito lido, o New York Post. O New York Post diz o seguinte, que a cidade, Eduardo e Patrícia, ela foi inundada, eles falam esse termo, inundada de policiais. Então, se a gente já vive nesse clima de tolerância zero, ainda mais agora com a proximidade. Vai ser amanhã, então a cidade tinha uma outra classificação dada à cidade. A cidade foi transformada numa fortaleza de segurança e, sobretudo, Lower Manhattan, na parte baixa de Manhattan, que é um desses 5 pedaços da cidade onde a gente vive. Principalmente ali a gente tem uma fortaleza de segurança para a celebração aí dos 10 anos do 11 de setembro. Vinícius, e com a morte de Osama Bin Laden, os americanos se sentem mais seguros para essa comemoração ou não? A insegurança aumentou, já que aí a Al-Qaeda pode querer vingar a morte do líder. Patrícia, é uma excelente pergunta, porque muita gente diz sim, ele está morto, a gente está seguro. Ontem no Jornal da Record a gente dizia que esse medo dos americanos é um inimigo que a guerra contra o terror não conseguiu derrotar. Então, por mais que pareça haver um alívio, ok, o líder da rede terrorista Al-Qaeda foi morto, há uma sensação contrária. Puxa vida, se ele foi morto, será que a gente pode ser vítima de alguma retaliação?
Então, eu acho que existe uma interpretação dúbia a respeito da morte de Osama Bin Laden e como isso repercute na vida e no sentimento do povo americano. Vice-presidente Joe Biden, não, Vinícius, ontem em conversa com jornalistas aí nos Estados Unidos, disse que as autoridades precisam se preparar para o pior, ainda que o pior não chegue. Amanhã vai ser um momento importantíssimo, porque você terá presidente e vice-presidente, 2 ex-presidentes da República, em volta do Marco Zero aí em Nova York. Qual é a expectativa para esse momento e o que realmente vai acontecer amanhã? O que se pode esperar? Eu acompanhei a cerimônia no ano passado. Eram 9 anos do 11 de setembro. Nós acompanhamos alguns protestos perto da mesquita, a chamada mesquita do Ground Zero, ou a mesquita do Marco Zero. Existe um projeto, uma iniciativa para se construir um centro comunitário muçulmano perto do Marco Zero. Há exatamente 2 quadras e dentro desse centro comunitário haveria ali uma mesquita. Então o que a gente observou? Muito protesto. Uma cidade dividida, gente batendo boca na rua por conta de diferentes opiniões a respeito da construção da mesquita. Para além disso, mais protesto. Protesto de quem? De pessoas que trabalharam lá nos primeiros momentos na limpeza e no resgate, na limpeza do Marco Zero, do Ground Zero, e pessoas que foram contaminadas pela chamada poeira tóxica. Então vai ter muito protesto. Também existem várias instituições, várias organizações que defendem linhas diferentes de interpretação para o 11 de setembro, que na verdade não foi um ataque da Al-Qaeda, que foi um plano, que foi uma grande conspiração. Então haverá sim uma grande segurança, porque muitos protestos são esperados ali ao redor do Marco Zero.